Sejam muito bem-vindos ao Inclusão 220. Aqui eu ajudo professores a dominar a adaptação curricular para os seus alunos com deficiência. Eu sou Verusca de Paula e o programa de hoje é 3 dicas que vão te ajudar na adaptação curricular do seu aluno com autismo. A adaptação curricular, ela é para qualquer aluno que tenha deficiência em sala de aula, não é somente para o aluno autista. Qualquer aluno que tiver qualquer deficiência, ele tem direito a ter um currículo pensado para ele, para atender a necessidade educacional específica dele. Agora, mais do que nunca, nós precisamos entender sobre esse tema, sobre autismo. Vocês já perceberam a quantidade de casos de autismo nas escolas? Como que tem aumentado o número de autistas nas escolas? As mídias sociais têm falado muito sobre o assunto, internet, o Instagram, Facebook, YouTube, os jornais. Muito tem se falado sobre o tema porque tem sido divulgado amplamente. E isso é muito bom, porque a gente consegue compreender melhor, entender as características, tem facilitado até a questão do diagnóstico. Antes, nós ouvíamos falar de casos isolados de alunos autistas em uma ou outra turma, em uma ou outra escola. Mas agora não, nós temos autistas em praticamente todas as escolas. E se você ainda não tem um aluno autista, possivelmente, em breve, você terá um aluno autista. Comecei a trabalhar com atendimento educacional especializado, já tem 16 anos. Na época, o núcleo de deficiência intelectual era muito maior do que o núcleo de autismo. Nós tínhamos apenas 2 professoras de autismo e eram várias professoras de deficiência intelectual. Hoje, o nosso quadro mudou. Nós temos muito mais alunos autistas do que com deficiência intelectual e qualquer outra deficiência combinada juntos, porque o número de casos de autistas tem aumentado, o diagnóstico tem sido feito mais pontualmente, as crianças têm sido diagnosticadas mais cedo, as famílias têm levado esses alunos para a escola. Então, se você ainda não teve, como eu disse, se você ainda não teve, se prepare, porque em breve você vai ter sim um aluno autista em sua sala de aula. E pensando nisso, eu trouxe aqui algumas estratégias para você aprender a lidar com esse aluno autista na sua sala de aula, para que você consiga fazer a adaptação curricular para o seu aluno. Como o tema tem tido uma repercussão maior na mídia, isso gerou grandes avanços e conquistas em relação às pessoas com autismo, inclusive a Lei Berenice Piana é uma dessas conquistas. Quando se fala em adaptação curricular para o aluno autista, a premissa é a mesma para todos os outros alunos com deficiência, de que todos têm direito a um currículo pensado para ele, adaptado para a necessidade dele. E todos os alunos têm, por lei, a garantia de que o currículo deve ser adaptado à sua necessidade. A adaptação ela é voltada para a necessidade específica do aluno. Então, não tem como você criar uma atividade adaptada que sirva para todos os alunos. Muitos professores chegam até a gente, que trabalha com atendimento educacional especializado ou sala de recursos, pedindo uma adaptação curricular, por exemplo, para um aluno autista que está no 4º ano. Para fazer essa adaptação, precisa conhecer esse aluno, precisa entender as necessidades, as dificuldades, o que ele sabe fazer. Precisa conhecer esse aluno, são muitas questões. Então é única, a atividade ela tem que ser adaptada dentro da necessidade específica de cada aluno. Então pensa comigo, se é dentro da necessidade específica de cada aluno, e nós vamos falar aqui de autismo, então se eu criar atividades adaptadas para o meu aluno autista, e ano que vem eu tiver um outro aluno autista, eu posso usar essas mesmas atividades? Depende, porque cada aluno é único também. Mesmo ele sendo autista. Existem autistas que são não verbais, existem autistas que são leves, autistas graves, existem vários níveis de autismo. E aí cada um vai requerer uma adaptação voltada para a sua necessidade. Tem autistas que apresentam ecolalia, autistas que são graves, agressivos, autistas que são calmos. Cada aluno é único, mesmo que ele tenha a mesma limitação, a mesma deficiência, o mesmo transtorno, ele é único. Então a atividade, ela precisa ser adaptada para aquele aluno especificamente falando, porque ele é diferente do outro. Isso acontece com todas as deficiências, porque cada aluno apresenta um nível de aprendizagem diferente, um ritmo de aprendizagem, um interesse diferente. Por isso que estudar sobre adaptação curricular vai te ajudar a tornar a sua aula mais interativa, os seus alunos mais interessados no processo, seus alunos mais envolvidos, você vai ter mais sucesso. A gente sabe que sucesso é muito relativo.
O que é sucesso para mim pode não ser para você, mas aqui falando sobre educação, a gente entende que sucesso é garantir que o nosso aluno com deficiência vai aprender na aula que eu estou ensinando. Então você vai ter sucesso na aprendizagem, no desenvolvimento e na aprendizagem do seu aluno, através das adaptações curriculares, que para mim é a única forma de você garantir a inclusão. Porque como que você vai incluir seu aluno se ele está dentro da sua sala de aula, ele não sabe fazer as atividades que você está passando para os outros alunos, porque ele está em outro nível de aprendizagem, ele não entende, às vezes ele está lá no 5º ano, ele não sabe ler, ele tem uma dificuldade muito grande na matemática, e aí você está trabalhando com os alunos. Se não tiver uma atividade adaptada para ele, não é inclusão. Ele está ali simplesmente participando, socializando, mas não está aprendendo. E a inclusão é garantir o direito de aprender, como todos os alunos têm o direito de aprender. É tão necessário estudar sobre adaptação curricular, porque às vezes você recebe hoje um aluno autista, e aí você aprende a fazer adaptação para ele, você estuda, consegue desenvolver um bom trabalho. E aí no próximo ano, talvez o seu aluno precise de um pouco mais de apoio, ou menos apoio. Esse aluno vai ser diferente, então você precisa de pensar novas atividades, novas estratégias para atender a necessidade desse seu novo aluno. Aí os professores piram, né? Porque vão dizer assim, então quer dizer que para cada aluno que eu tiver, eu vou ter que fazer uma adaptação curricular diferente? Eu vou ter que ter milhões de ideias, milhões de estratégias? Sim e não. Porque você vai ter que pensar estratégias específicas para ajudar o seu aluno que está dentro da sua sala de aula. Não, porque existem estratégias que servem para mais de um tipo de aluno, para mais de uma situação. E hoje nós vamos falar sobre algumas estratégias que você vai poder usar em mais de uma situação, com mais de um tipo de aluno. Eu quero te dar 3 dicas que vão te ajudar muito na hora de fazer a adaptação curricular para o seu aluno com autismo. Já ouviram falar que pessoas autistas podem apresentar com muita frequência um quadro de desordem sensorial? Quando o professor não sabe lidar com essas desordens sensoriais, o aluno pode não conseguir acompanhar a turma, aliás, pode até atrapalhar a turma, porque ele pode ficar tão desestabilizado, tão fragilizado, né, entrar numa crise, e o professor não conseguir nem trabalhar com esse aluno que está em crise por causa da desordem sensorial e nem com o restante da turma, porque gera um transtorno, um tumulto ali dentro da sala de aula. Existe, por exemplo, algumas desordens sensoriais, como, por exemplo, uma seletividade alimentar. Existem alunos autistas, pessoas autistas, que elas selecionam muitos alimentos. Podem, às vezes, comer só determinado tipo de alimento, ou só alimentos de determinadas cores, texturas. Essa seletividade alimentar é muito comum e faz parte do quadro de transtornos sensoriais que muitos autistas apresentam. Tem também um transtorno sensorial relacionado à coordenação motora fina, coordenação motora grossa. Vocês já observaram que muitas crianças com autismo, quando elas começam a aprender a andar, elas andam bem na pontinha dos pés, com o calcanhar levantado? E às vezes até quando fica adolescente ainda continua andando assim. E as pessoas com autismo, elas podem apresentar diferentes níveis, graus de transtorno sensorial relacionado à coordenação motora. E aí, para alguns alunos autistas, escrever é um problema. E nós vamos fazer um vídeo só falando sobre isso, tá? Sobre o transtorno sensorial motor que os alunos autistas podem apresentar. Mas hoje nós vamos falar de uma estratégia para você lidar com outro transtorno sensorial, que é o transtorno sensorial auditivo, que é muito comum nas crianças com autismo em nossas escolas. A hipersensibilidade sonora é muito comum em pessoas autistas e pode dificultar muito o seu trabalho em sala de aula, porque se tem um lugar que sabe fazer barulho, esse lugar, com certeza, um desses lugares, com certeza, é a escola. Gente, a escola tem barulho pra lá. É sinal batendo, menino gritando. Gente, eu não entendo, todas as vezes que bate o sino, vocês já repararam? A gritaria, correria, cadeira arrastando, lápis caindo, gente rindo, conversando, música, estímulo auditivo não falta na escola. Tem muito estímulo. E às vezes esses estímulos podem ser algo que vai incomodar significativamente uma pessoa com autismo. Às vezes você preparou uma atividade maravilhosa, adaptada para o seu aluno autista,
ele está fazendo a atividade e no meio dessa atividade algum som, pode ser um sinal, pode ser um colega que arrastou uma cadeira, algum som o deixa extremamente irritado, extremamente desconfortável e aí ele para, ele não faz mais atividade ou ele pode até ficar extremamente agitado, sair da sala. Já imaginou essa situação? Pois essa situação é super comum. Às vezes o som que está irritando o aluno autista, que está deixando ele nervoso, agitado, é um som que você às vezes nem percebe. Muitas vezes a gente nem dá conta de que aquele som está acontecendo. Pode ser uma pessoa mascando um chiclete, pode ser um clique de uma caneta. Geralmente são barulhos muito altos, mas podem ser barulhos pequenos também, barulhos em que incomodam, frequente, que a gente nem percebe. E aí, nessas situações, é importante que você, professor, saiba como lidar nessas situações. E hoje eu vou te mostrar algumas estratégias para você lidar com esse transtorno sensorial auditivo do seu aluno autista. Se a sala de aula esteja em total silêncio para você, muitas vezes o aluno autista está percebendo sons que ninguém está percebendo. É um aluno arrastando uma cadeira na outra sala, é alguém gritando, é alguém correndo. É o sinal que vai bater daqui a pouco, que para todo mundo é normal, na troca de professor, às vezes bate o sinal, e normal para todo mundo, mas para aquele aluno cria uma angústia, cria uma irritação, um mal-estar naquele aluno. Essa hipersensibilidade, ela varia, não é a mesma para todas as pessoas, ela varia de autista para autista. E se você tem um aluno autista na sua sala, pode ser que muitos sons estejam incomodando e essas dicas que eu vou te dar, muito simples, fáceis de aplicar, vão te ajudar a tornar a sua aula mais agradável para o seu aluno e tirar, diminuir o máximo possível esses sons que tanto incomodam o aluno autista na sua sala de aula. Primeira dica é tentar descobrir quais são os sons que mais incomodam o seu aluno dentro da sala de aula. Quando você perceber que o aluno está ficando muito irritado, às vezes colocando a mão no ouvido, balançando, agitado, pode ser que nesse momento alguns alunos vão dar conta de falar, outros não. Alguns autistas não vão conseguir dizer que é aquele som que irrita. Então você vai ter que ficar prestando atenção, observando, às vezes anotando, é bom anotar. Se você tiver um caderno, você anota. O aluno estava calmo, de repente ele fica nervoso. O que antecedeu a essa situação? O que veio antes que o deixou agitado, que mudou o comportamento dele? E aí você vai conseguir perceber que talvez é um som. Às vezes a família já vai te dar esse indicativo, Mas às vezes não vem a família não te dá essa dica. E aí você vai ter que perceber na sala de aula, na escola, quais são os sons que estão mais incomodando o seu aluno. O som está incomodando o seu aluno autista, ele pode ficar muito irritado. Um sinal é ele colocar a mão no ouvido, ele fazer flaps, alguns podem se bater, se morder, sair da sala, pode entrar em crise. Tudo isso são sinais de que ele está com algum som que está desagradando, que está tornando aquele ambiente insuportável para ele. Vamos imaginar aqui que você descobriu que o som que está mais incomodando o seu aluno é o sinal do recreio, ou o sinal que se bate na entrada das aulas e entre as aulas. Vamos imaginar que é esse som, você já identificou esse som, e agora, o que você vai fazer? Como que você pode minimizar esse desconforto para o seu aluno em relação ao som do recreio, dos sinais de início de aula e de final de aula? Imaginou? Todas as vezes que você está trabalhando com o seu aluno, ele está dentro de sala de aula, bate o sinal, desencadeia nele uma crise, uma situação onde ele vai ter um comportamento disruptivo e aí ele não consegue se acalmar e voltar à atenção que ele estava, às vezes com uma atenção concentrada, ou ele estava calmo e ele não consegue voltar. Então essas situações você precisa aprender a lidar para que quando acontecer, você saiba como minimizar essas situações, esses efeitos, esse mal-estar sensorial para o seu aluno e conseguir aí trabalhar e dar o seu plano de aula. Primeiro, você já descobriu qual é o som. Aqui nós imaginamos que o som é o sinal, a campainha que se toca nas escolas. Se você conseguir minimizar esse som, ótimo, mas tem sons que você não vai conseguir evitar nem minimizar. E aí, o que nós podemos fazer? Exemplo de um som que você pode minimizar é o som das cadeiras arrastando em sala de aula. Você pode sugerir que a escola coloque feltro debaixo das cadeiras para que quando arrastar, elas não façam tanto barulho. Esse é um som que você consegue minimizar. Mas e aí? E o sinal? Você vai conseguir modificar o som da escola? Talvez tenha alguma escola, uma escola
que possa utilizar um sinal luminoso, né? Luzes piscando no lugar de sons, mas isso é muito difícil, é uma adaptação que vai ter que mexer com toda a estrutura escolar, com todos os alunos. Pode ser que você consiga, mas pode ser que você não consiga. E aí, pode ser que seja uma música no lugar da campainha, aquele som estridente, mas e se não for possível modificar o som e não for possível modificar a altura da campainha? Existe algo que você possa fazer para que diminua o incômodo do seu aluno? Sim. Tem algumas estratégias que você pode fazer. Então, ainda no exemplo da campainha que nós falamos, imagina que é esse o som que está incomodando o seu aluno, você não conseguiu minimizar, né? Porque a escola não vai modificar a campainha e ela vai continuar tocando, e todas as vezes que toca, o seu aluno está muito incomodado, ele está provocando nele um incômodo, um desconforto muito grande. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar o seu aluno, levá-lo até o local onde toca o sinal, mostrar para ele e explicar para ele o que está acontecendo. Mais uma vez, a gente tem que falar que existem vários níveis de autismo. Então, pode ser que seu aluno compreenda, pode ser que ele não compreenda, mas isso é um processo. Você leva o seu aluno até a secretaria ou o local onde toca o som, mostra quem está tocando o som, como que ele funciona. Se ele suportar, pode tocar o som lá na hora para ele ouvir. Se for muito difícil, não toca. Aí você vai usar uma outra estratégia, você grava e mostra no celular com um volume reduzido para que ele consiga ver e entender. É um processo, gente. Então aí você vai estar mostrando para ele para que serve, para que funciona, como que ele pode lidar com esse som, se ele consegue suportar. Às vezes o aluno vai aprender, vai ver que aquele som é um som esperado, você vai explicar para ele que é sempre na hora tal, vai mostrar. Alunos autistas, pessoas autistas, elas são muito apegadas a regras, a rotina. E se você mostrar para ela que esse sinal faz parte de uma regra, de uma rotina que vai acontecer naquele momento, talvez ele possa conseguir começar a se tornar menos desconfortável aquele som. Mas ainda assim, se for muito desconfortável, mesmo você levando o aluno lá, mostrando para ele a campainha, gravando no celular, mostrando com volume reduzido e ainda assim for desconfortável, você pode permitir que ele, quando for tocar o sinal, você pode permitir que ele use um fone de ouvido para abafar o som. Aí nesse momento, você vai prestar atenção no horário, sempre antes você fala para ele colocar o som e deixar ele com o fone de ouvido para que abafe o som naquele horário. Se não for possível usar o fone de ouvido, você pode permitir que esse aluno fique em um local onde ele fique mais confortável durante o momento que esteja tocando aquele som. Vou contar para vocês aqui uma historinha, uma situação, né? Na verdade, é uma analogia, só para a gente entender um pouquinho o tamanho do desconforto que é alguns sons para as pessoas autistas. Porque às vezes a gente acha, poxa, que bobeira, esse som não incomoda ninguém, tá incomodando. Às vezes pensa, né? Muitas pessoas podem pensar que o aluno tá exagerando, que aquilo ali é um exagero, mas não é exagero, é uma hipersensibilidade mesmo. Então, olha só, você já conviveu com uma criança recém-nascida? Principalmente quem é mãe, quem já teve filho, sabe como é. Como que é um choro de um bebê, gente? O choro de um bebê é algo que incomoda qualquer ser humano. Dizem que Deus já fez isso de propósito, que é o som que mais incomoda uma pessoa, porque é um som que precisa incomodar. O bebê não fala, não sabe pedir leite, não sabe dizer que está com fome, que está com sede, que está com cólica, ele não sabe dizer. Então, para ele se expressar, ele precisa chorar. E se o choro de um bebê fosse um chorinho manso, tranquilo, suave ou agradável, a gente não iria acordar de madrugada, não. Não iria largar o que está fazendo para ir lá socorrer a criança. Precisava mesmo ser um som que incomodasse, que não deixasse a gente quieto, que tirasse a gente, né, do eixo. Eu tenho 2 filhos e, gente, às vezes eu não conseguia tomar banho. Você está tomando banho, o menino começa a chorar, você escuta, você não consegue terminar o banho, você tem que ir lá atender a necessidade da criança. Então, dizem que o choro de um bebê incomoda mais do que o barulho de uma britadeira, barulhos muito altos, porque ele foi feito para incomodar. Então, pensa, você conseguiria estudar com um bebê chorando ao seu lado? Você conseguiria se concentrar? Fazer uma atividade com o bebê chorando? Eu acho que não.
Eu não conheço ninguém que já tenha dito que conseguiu ter essa façanha, a não ser que ele seja surdo, né? Ou extremamente insensível. Mas é um som que realmente incomoda. Agora pensa que o aluno autista, ele está na sua sala e tem um som que o incomoda profundamente. E ele não sabe a origem desse som, às vezes. Ele não sabe o porquê desse som e esse som está extremamente incomodando. Só para a gente comparar. Na verdade não é comparar, só para a gente se colocar um pouquinho no lugar, quando a gente tem um som que nos incomoda profundamente, esse som não nos permite a fazer o que a gente gostaria de fazer, a fazer o que a gente precisa de fazer. Às vezes a gente queria dormir, eu amo dormir, mas como que eu vou dormir com o bebê chorando? É um som que incomoda, eu tenho que ir lá atender a necessidade do bebê. Já no caso do autista, é um som que não permite ele fazer o que ele quer fazer naquele momento, que o tira do eixo, porque é um som que o incomoda profundamente. Usando essa analogia aí de um bebê chorando, a gente vai pensar no tanto que um aluno autista pode estar sofrendo com determinado som dentro da sua sala de aula. Pensando nisso é que a gente vai tentar identificar que som é esse que está incomodando. Nós já falamos sobre isso, né? Qual o som? Como que eu posso minimizar esse som? Ou diminuir, ou até eliminar esse som? E última dica em relação à acessibilidade sonora são os pais, gente. Muitas vezes os pais já sabem alguma estratégia para eliminar ou minimizar o transtorno, né, que gera nesse aluno. O que ele faz para acalmar esse aluno que está com a hipersensibilidade auditiva, que está incomodando, um ruído que incomoda às vezes em casa, também é o mesmo que incomoda na escola, ou no ano anterior, o professor anterior já teve alguma estratégia quando batia o sinal, o que ele fazia que acalmava esse aluno, que ajudava esse aluno a diminuir o desconforto dele em sala de aula. Então essa foi a nossa primeira dica sobre a hipersensibilidade auditiva, que é muito comum nos autistas. E quando você conseguir diminuir esse desconforto em sala de aula, dos sons que incomodam o seu aluno autista, você vai conseguir desenvolver o seu trabalho com muito mais tranquilidade em sala de aula. Então aí vamos para a segunda dica de hoje. Mas antes da segunda dica, eu preciso lembrar que, claro, que tudo é um processo. Não é a primeira vez que você pegou o seu aluno, levou lá, mostrou o sinal, ou levou lá e mostrou de onde vem aquele som que tanto incomoda que nunca mais ele vai ficar agitado, ter uma crise depois de ouvir aquele som. Não, é um processo. Tudo aqui nós estamos falando de aprendizagem, de desenvolvimento, e isso tudo é um processo. Essas dicas aqui você já vai conseguir dar um passo na eliminação das barreiras que podem estar impedindo que seu aluno desenvolva na sua sala de aula. Então, só lembrando, primeiro passo, tentar descobrir qual é o som que tem incomodado o seu aluno. Segundo passo, diminuir ou eliminar ou minimizar esse som. Terceiro passo, usar bloqueio auditivo ou permitir que o aluno se isole. E por último, mas não menos importante, conversar com a família ou com os outros professores e ver quais soluções eles já conseguiram descobrir para solucionar esse problema. Preciso deixar claro também que existem muitas outras estratégias que você pode estar aí utilizando com o seu aluno em relação à hipersensibilidade sonora. Aqui eu não quis esgotar as possibilidades, não seria possível e nesse tempinho a gente falar sobre todas as possibilidades e estratégias. Mas a gente, ao longo das nossas próximas aulas, a gente vai dando mais dicas sobre o assunto. Uma dica que pode te ajudar a desenvolver atividades adaptadas para o seu aluno com autismo é propor atividades dentro do nível de interesse do seu aluno. Pessoas autistas podem apresentar graus variados de interesses. A gente chama de hiperfoco em alguns assuntos específicos ou até mesmo em objetos. Mesmo já vi alunos autistas que tinham interesses em coisas variadas. Tinha um, por exemplo, que tinha um interesse, uma fixação numa linha. Uma linha de crochê. Ele ficava com essa linha o tempo todo e se a linha sumisse, misericórdia, era um Deus nos acuda. O aluno autista ter um interesse específico e restrito em algum objeto ou algum assunto, isso é bom ou ruim? Depende. Vai depender muito. Se o aluno apresenta um interesse específico em algum objeto ou assunto e não aceita mais nada, o interesse dele é restrito somente naquilo, não tem mais interesse em outra coisa, aí precisa sim muito de uma avaliação
de uma equipe multidisciplinar avaliando e propondo estratégias para ampliar esse repertório de interesse desse aluno. Precisa sim, mas a gente pode também utilizar esse interesse restrito a nosso favor. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre como utilizar o interesse dos seus alunos autistas ao seu favor para que você consiga desenvolver atividades para o seu aluno, para que ele aprenda através das suas adaptações curriculares. Você pode usar o interesse desse aluno para te aproximar dele, para você criar um vínculo com esse aluno. Por exemplo, eu tive um aluno autista que ele tinha um hiperfoco, um interesse absurdo em locomotivas. Ele falava de locomotivas, ele sabia tudo. Eu ficava impressionada com a quantidade de itens, de repertório em relação à locomotiva. Ele sabia de quantos vagões tinham, a velocidade, sabia muita coisa. Então eu aproveitei esse interesse que ele tinha para trabalhar várias questões relacionadas à locomotiva. Então, dentro do interesse dele, eu utilizava aquele interesse dele e puxava. Por exemplo, na matemática, a gente fazia cálculos de quantidade de vagões, situações, problemas envolvendo vagões, porque era algo do interesse dele. Se eu utilizasse o cálculo da matemática com outro assunto, ele não demonstrava interesse. Mas quando era voltado para algo que ele amava, que ele adorava, ele assistia vídeos de locomotiva, ele morava perto da linha do trem. E aí ele via passando todos os dias o trem, e aquilo ali era algo que ele adorava. Então eu utilizava aquele interesse dele e colocava dentro da matéria que ele precisava estudar, eu colocava um pouco sobre locomotiva. Por exemplo, na geografia, a gente trabalhava e utilizava esse interesse da locomotiva para dizer quais são os estados que passava a locomotiva, quais são as cidades, aí quantas cidades por ela que passava, qual era o relevo daquele local, se tinha rio, se tinha ponte. Então eu utilizava o interesse dele e assim eu fazia com outras matérias para que aquele aluno pudesse ficar mais motivado a aprender o conteúdo, a aprender a matéria através do interesse dele. Então você pode sim utilizar o interesse. Às vezes o seu aluno ele tem um interesse em dinossauro, use esse interesse que ele tem em dinossauro e você pode trabalhar geografia, história, ciência, matemática, qualquer conteúdo utilizando isso, utilizando imagens, vídeos. Então você pode criar várias situações em que você usa o assunto de interesse dele ou o objeto de interesse dele para que ele fique motivado na sua aula. É claro que com o tempo você precisa ir ampliando essa motivação dele, né? Que não fique só fixado em uma coisa, ele precisa expandir, precisa também gostar de outros itens, conhecer outras coisas. Mas no início você pode utilizar esse interesse restrito do seu aluno para que você consiga construir esse vínculo com ele, criar um canal de conexão entre você e ele, que ele fique motivado na sua atividade. Importante, volto a falar, é importante ir ampliando para que esse aluno não fique tão restrito nesse interesse. Tem outro exemplo de uma professora que ela me contou que a aluna dela tinha uma fixação em um copo de água, era uma garrafinha. E ela queria só mexer nessa garrafinha, ela não queria fazer mais nada, a não ser mexer e manipular nessa garrafinha. Ela tinha um apego especial para aquela garrafa. Então essa professora utilizou essa garrafa para motivar essa aluna a fazer as atividades que ela estava propondo. Então a aluna queria pegar a garrafa, ela pegava a garrafa, colocava um pouco distante dessa aluna e a aluna ficava olhando para a garrafa. Aí ela falava, quando você terminar essa tarefa aqui, às vezes dividia a tarefa em partes, né? E aí falava, Laura, você terminar essa parte aqui, eu vou deixar você pegar um pouquinho aquela garrafa. E assim ela fazia. A aluna fazia um pouquinho da atividade, ela pegava a garrafa, a aluna manipulava a garrafa, ela falava, agora vamos guardar? Vamos terminar a atividade? Aí ela guardava, a aluna fazia um pouquinho, olhava para a garrafa e ela deixava. E assim ela foi conseguindo com que a aluna desse conta de manter-se motivada por um período maior dentro da sala de aula, fazendo a atividade que ela estava propondo. Mais uma vez, preciso falar que o diálogo com a família é algo muito importante, porque às vezes o objeto de fixação desse aluno autista, dessa pessoa autista, ou o tema de interesse seja algo que a família não tenha essa apreciação, algo que gera um transtorno para essa família. Então, precisa estar conversando sobre esses assuntos para ver o que a família como que a família está lidando com esse hiperfoco também, para vocês poderem juntos, né, trabalharem.
em relação a esse hiperfoco. Existem, inclusive, pessoas adultas, né, autistas adultos, que transformaram o hiperfoco em profissão. Se você pesquisar, você vai ver aí muitas pessoas que desde pequeno tinham hiperfoco, gostavam muito de algo específico e aquilo ali acabou virando um hobby, um dom e acabou virando uma profissão. Usar esse tema que o aluno gosta para se conectar com ele é algo muito legal. Gente, nós adultos, nós gostamos. Tem coisas que a gente gosta de fazer e quando a gente está fazendo algo que a gente gosta, a gente fica ali por horas, não vê o tempo passar, a gente esquece, parece que o tempo está voando quando você está fazendo algo que você realmente gosta. Até mesmo quando a gente está estudando. Por exemplo, eu que fiz pedagogia, o curso que você tenha feito aí. Tinha aquela matéria que você gostava. Naquela matéria que você gostava, aquele assunto que você dominava, você acabava gostando do professor, gostava das estratégias, mas aquele assunto que você não gostava era geralmente a matéria mais difícil, que você tinha às vezes a nota mais baixa, porque aquilo que a gente gosta, a gente acaba se dedicando mais, a gente acaba tendo maior interesse. Se nós somos assim, eles também são. Então, se eles têm um interesse muito maior, muito mais apegado, muito mais restrito a algo, a algum assunto, a gente pode sim estar aproveitando esse interesse e utilizando desse interesse para que ele possa ficar mais focado em sala de aula, para que ele possa dar conta de fazer as atividades que você está propondo. Mas sempre a gente tem que estar tentando ampliar isso aí, não ficar simplesmente restrito em uma coisa só. Ir ampliando essas possibilidades para que esse aluno possa ver talvez ele desenvolva outros interesses. Essa foi a segunda dica de hoje. A primeira nós falamos sobre hipersensibilidade auditiva. Essa segunda dica nós estamos falando sobre o aluno ter um hiperfoco, um interesse muito maior em algum assunto, algum objeto. E agora nós vamos falar da terceira dica que vai te ajudar muito na adaptação curricular para o seu aluno com autismo em sala de aula. Quando você for trabalhar as atividades com seu aluno autista, dê instruções verbais pontuais. Não dê instruções muito longas, não seja prolixo ao falar com seu aluno. Ele vai ficar perdido. O aluno autista, ele precisa de instruções pontuais, claras e objetivas. O aluno, ele pode precisar de mais tempo para conseguir assimilar as informações que você está passando para ele. Ele pode precisar de um tempo maior para entender o que você está falando. E se você fala demais, ou fala rápido demais, ou dá muitas informações ao mesmo tempo, pode ser que a turma dê conta de entender o que você está falando, mas o seu aluno autista, ele pode ficar perdido. Na primeira informação que você deu, ele já parou ali. Você já caminhou um tantão, mas ele parou ali na primeira informação, ele vai ficar perdido, ele não vai entender o que você está falando. Então, ele pode estar precisando que você dê informações mais claras e mais objetivas para ele. Tarefas com muitas etapas, muitas fases, podem ser complicadas demais para o aluno autista. Ele pode se perder e não entender o que está sendo proposto ali naquela atividade. Por exemplo, é comum quando a gente está dando aula, a gente falar assim: olha, agora acabou o conteúdo de ciências, nós vamos para uma nova unidade, vocês vão pegar o livro, abrir na página 52 e vocês vão ler o texto que está aí, e assim que vocês terminarem de ler o texto, nós vamos fazer uma discussão sobre o assunto e depois nós vamos fazer uma revisão do assunto e para finalizar vamos fazer uma atividade, entendeu, turma? Então vai lá, todo mundo, faz isso aí. Ótimo! A turma conseguiu entender, mas o seu aluno autista, pode ser que ele não tenha conseguido alcançar essa informação, não. Para ele, você precisa dar informações claras, pontuais, objetivas, por etapas para ele. Então, para o seu aluno autista, a turma toda está fazendo atividade, mas ele ficou parado ali, ele não deu conta de entender o que você falou. Ele se perdeu lá ainda quando você estava falando conteúdo de ciências. Então, para ele, às vezes, você vai ter que voltar lá, chegar perto dele e dizer: olha, agora vai ser aula de ciências. Pega um livro de ciências. Aí você espera ele pegar o livro. Quando ele pegar o livro, você diz: agora abre na página 52. Se ele souber abrir na página, ou se ele souber ler. Se ele não souber, você vai ajudar a abrir naquela página. Agora, você vai ler esse texto, no caso do aluno autista que já lê, né? Você vai ler o texto. Espera ele ler o texto. Depois que lê o texto, agora vamos discutir sobre o assunto. Então entra na turma, ele está discutindo junto com a turma, ele está prestando atenção ali. Se o aluno não é alfabetizado, né, você vai estar junto com ele ali,
lendo o texto para ele, explicando, usando imagens, mais recursos, né, variados recursos para que ele possa entender aquele contexto ali, mas por partes, e depois vai partir para o exercício. Porque se você fala tudo, abre na página tal, lê o texto, faz isso, faz aquilo, seu aluno, ó, vai perder. Ele não vai conseguir fazer nada, ele vai ver todo mundo fazendo e não vai entender o que está acontecendo. Ele precisa de informações pontuais de tudo que está sendo passado para ele. Se você tiver um aluno autista na sala, e essa dica não serve só para autista não, viu, gente? Serve para alunos que têm déficit de atenção, para alunos que têm deficiência intelectual, para alunos que têm transtornos de aprendizagem. Você vai precisar dar dicas pontuais, objetivas. Não dá para falar demais, tem que ser pontual. Resumo o que você vai falar para que o aluno consiga entender de maneira clara e objetiva o que você está propondo. E você vai estar sempre esperando que ele faça para dar uma nova tarefa para ele, uma nova sequência para ele de atividade. Então você pediu para que ele pegasse o livro, espera ele pegar o livro, já não fala assim, pega o livro e abre na página 52, não. Espera ele pegar o livro. Depois que ele pegou o livro, agora abre na página 52. É um passo a passo para que ele consiga acompanhar o seu raciocínio. O excesso de informação pode fazer o aluno se perder. Então, você dando esse passo a passo, sendo menos prolixo e mais objetivo, o aluno vai ter uma chance maior de compreender e conseguir acompanhar a aula que você está dando. Olha só, hoje nós falamos 3 dicas importantes para você trabalhar com seu aluno em sala de aula e conseguir fazer as adaptações curriculares. Porque às vezes o professor ele até tem uma adaptação curricular bacana, ele sabe fazer, ele conseguiu fazer um planejamento, ele está executando a atividade, mas o aluno apresentou algumas dificuldades por ordem sensorial, um barulho atrapalhou e ele não consegue fazer a atividade. Ou então, você está falando demais e o aluno não está conseguindo acompanhar a sua fala, né? Não está sendo objetivo, claro, para o seu aluno autista. Ou então, utilizar o interesse, o hiperfoco desse aluno para mantê-lo interessado, mantê-lo motivado nas suas aulas. Com essas 3 dicas você vai conseguir dar um passo inicial para garantir a inclusão do seu aluno autista, tornar as suas aulas mais atrativas, diminuir o desconforto do seu aluno autista e aí, além disso tudo, ainda vai garantir que seu aluno vai estar aprendendo com as suas aulas, com as atividades que você vai estar passando para ele. A minha missão, o meu maior desejo é que você consiga ajudar o seu aluno a se desenvolver. E para que você ajude seu aluno a se desenvolver, você precisa saber fazer as adaptações curriculares. E para fazer essas adaptações curriculares, você precisa dessas dicas que eu te dei aqui agora, elas vão te ajudar muito. Porque, gente, o que adianta o aluno estar na sala de aula e não conseguir fazer nenhuma atividade que você propõe? A única maneira que eu vejo dos alunos dentro da sala de aula conseguirem aprender é tendo uma atividade pensada para ele, uma adaptação curricular que de fato esteja sendo pautada naquilo que ele precisa saber. Porque o aluno, nós sabemos que o ensino hoje, ele é por série, ele é seriado. Então o aluno ele tem 5 anos, ele vai estudar na educação infantil, 6 anos ele inicia no ensino fundamental e assim vai. Então, de acordo com a idade, é que o conteúdo, o currículo é pensado de acordo com a idade. Muitas vezes o aluno autista, ele chega lá no 6º, 7º ano e ainda não está alfabetizado. E aí eu preciso garantir que ele aprenda. Mas ele vai aprender o quê? Ele vai aprender o que ele precisa aprender. Ele vai aprender dentro do nível de desenvolvimento dele. E você só vai conseguir fazer isso se você fizer as adaptações curriculares. Por isso que eu dei essas 3 dicas aqui. Que essas 3 dicas, junto com as adaptações curriculares que você vai fazer, e eu tenho outros vídeos ensinando a fazer adaptação curricular na prática, vocês vão estar podendo assistir vários vídeos, eu vou estar junto com você dando vários exemplos. Você vai conseguir garantir que o seu aluno tenha aprendizagem de verdade. Você achou esse vídeo interessante? Aproveita e já compartilha com outros professores, pedagogos, outros educadores que também precisam entender um pouco mais sobre esse universo dos alunos com autismo na nossa sala de aula. Eles precisam, muitas pessoas precisam desse conhecimento para tornar as aulas mais atrativas,
as aulas mais agradáveis, mais fáceis de você trabalhar e você ter um retorno muito melhor no aprendizado do seu aluno. Então já vai compartilhando, se você gostou, deixe o seu joinha e se inscreva no canal. E sempre nós vamos estar aqui, todos os dias tem vídeo novo no canal. E eu conto com você, deixando o seu joinha, curtindo e ajudando que esse vídeo chegue àquelas pessoas que precisam e que querem que a inclusão aconteça de verdade. Grande beijo e até o próximo vídeo.